Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva e fique por dentro das notícias, novidades e bizus de direito penal e processo penal. Tá joia? Então, bora lá. O inquérito policial ainda é um procedimento inquisitivo? Por que dessa pergunta? Uma revisão rápida aqui. O que é um inquérito policial? É um procedimento administrativo preliminar de caráter informativo, presidido pela autoridade policial, que tem como função apurar as circunstâncias do crime, autoria e materialidade. Então, veja só, no inquérito policial fica documentado todas as diligências que a polícia faz no intuito de descobrir toda a circunstância do crime, se quantas pessoas estão envolvidas, se era de dia, se era de noite, qual era a intenção, o que estava por trás daquele fato. E todo esse arcabouço, pessoal, ele é documentado nesse procedimento administrativo chamado inquérito policial, que serve para o quê? Serve para contribuir na opinião delitiva do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Beleza? Esse procedimento, ele carrega algumas características. Dentre elas, é ser inquisitivo. E o que é isso, Lilian? Veja só, o procedimento inquisitivo é aquele que todo o poder se concentra na mão de uma só autoridade, que aqui no caso é o delegado de polícia, certo? Fora isso, tem outra característica que é a inaplicabilidade do contraditório e da ampla defesa. O que compõe esse contraditório e essa ampla defesa? Direito à informação, no caso, a parte estar ciente do que está acontecendo, se tem alguma diligência que está sendo efetuada contra ela ou sendo apurada alguma coisa no qual ela está envolvida. Direito à participação e a obrigatoriedade de ter uma assistência técnica, ou seja, um defensor, um advogado ali. Então, o contraditório, ele tem esses três elementos. O contraditório, ele se aplica para a produção das provas. Contudo, aqui no inquérito policial, não se produz prova, se produz elementos indiciários de prova. Então, a regra é que não se aplica o princípio do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial. Mas veja só, tiveram alguns acontecimentos aí que fizeram com que a doutrina se debruçasse e se perguntasse realmente se até que ponto tem ou não tem esse contraditório ampla defesa. Por quê? Caso tenha o contraditório ampla defesa, aí o procedimento já deixa de ser inquisitivo, entendeu? Então, o que caracteriza o procedimento inquisitivo, fora além de ser autoridade de poder único, é a inaplicabilidade do contraditório da ampla defesa. Mas veja só aqui, teve uma publicação da súmula vinculante 14 do STF que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo ao elemento de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Veja só, já tem uma súmula vinculante garantindo o investigado que o seu defensor tem acesso aos elementos que estão sendo investigados em nome dele. Então, quais eram os elementos ali do contraditório? O primeiro, informação, depois participação e terceiro, obrigatoriedade de assistência técnica. Essa súmula vinculante você acha aí que está enquadrando qual? Ter acesso aos autos de documentos já produzidos no inquérito? É direito à informação. Então veja que apenas com essa súmula vinculante, esse elemento do contraditório da defesa, direito à informação, já foi preenchido. Pela súmula, o defensor ele já tem acesso amplo a toda a documentação que já consta lá no inquérito. O que é que ele não tem acesso aqui? Veja, ele ainda não tem acesso às diligências que ainda estão em andamento. Até porque se tivesse, ia frustrar o bom resultado, a meta da investigação. Né? Não teria o fator surpresa que a investigação deve ter para poder ser bem sucedida. Então, esse primeiro critério, esse primeiro elemento do contraditório passou a ser preenchido. Então, continuando, veja só. A Lei 13.245 de 2016 alterou e acrescentou o inciso 21 ao artigo 7º do Estatuto da OAB, que resumindo foi o seguinte, falou agora, olha, o investigado tem direito que o seu defensor apresente razões e quesitos durante a investigação, durante o interrogatório.
Então aí já começou a ficar mais parecido com essa garantia do contraditório da defesa. Então, voltando lá, agora o investigado já tem direito à informação com a súmula vinculante 14, já tem direito de participação, porque veja só, o direito de participação, ele fala a possibilidade de oferecer reação, manifestação nos autos. E aqui, esse Estatuto da OAB, que foi dito constitucional, já garante agora que o defensor ele possa se manifestar durante o inquérito policial, que ele possa apresentar quesitos durante o procedimento, ou mesmo depois por escrito, se for o caso. Então agora já tem o direito à informação e o direito de participação. Veja que só falta mais um para dizer que agora o inquérito policial tem contraditório para a defesa. Aí veja só o que aconteceu com a implementação da nova lei de abuso de autoridade, lei agora de 2019, trouxe o seguinte crime. Olha só, no artigo 15 ele diz assim: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aí no parágrafo único ele diz: incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha optada por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono. Cara, então, agora é crime de abuso de autoridade, caso do delegado de polícia impeça que o interrogado lá, o investigado ou o preso em flagrante, seja assistido por advogado. E agora? Preencheu o requisito aí do contraditório da tua defesa? O que é que você acha? Bora voltar lá. Princípio do contraditório para a defesa. Quais os elementos que compõem? Direito à informação, direito à participação e o último, direito à obrigatoriedade de assistência técnica de um defensor. Agora, pessoal, com essa nova lei de abuso de autoridade que passou a ser crime, será que preenche esse requisito? O Tribunal Superior falou o seguinte, que não é obrigatório a presença do advogado durante o interrogatório. Poxa, como assim? Mas não é crime? Não. Veja só, não é obrigatório que o interrogatório seja feito na presença do advogado. Porém, se o investigado ali, se o preso optar por essa assistência, aí o delegado tem que conceder. Se não, é crime de abuso de autoridade. Entendeu? Então veja, já preenche o primeiro requisito, o segundo e o terceiro foi quase, ficou no mais ou menos. E aí, a gente pode falar agora que o inquérito policial ele tem contraditório para a defesa? É inaplicável ainda ou se aplica? Aí o STF disse o seguinte, que agora é um contraditório mitigado. Não é que não se aplique, não é que se aplica, ele se aplica mais ou menos, digamos assim. Mesmo com esse entendimento do contraditório mitigado, ainda permanece o entendimento de que o inquérito policial permanece um procedimento inquisitivo. Nada mudou, apesar dessa nuance aí ter, de certa forma, relativizado o procedimento. Se gostou, deixe o seu like, compartilha e até a próxima. Abraço!